Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire na frequência AM 820 kHz. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e você está ouvindo o Codinome Resistência. E aí, pessoal, eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e também vou estar aqui com vocês durante o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de Estudantes da UFPE, com orientação da professora Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias de pessoas que foram perseguidas e mortas na ditadura. Hoje, o Codinome Resistência fala sobre literatura e resistência. Estão no estúdio com a gente para falar sobre esse assunto Esther Rosa e Reginaldo Pereira. Tudo bem com vocês? Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, tudo bem? Também obrigado pelo convite. Vocês podem se apresentar ao público? Quem são, o que fazem? Então, eu sou Reginaldo Pereira, sou coordenador da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabanhares e estou na comissão do evento aí da Feira de Leitura. Meu nome é Esther Rosa, eu sou professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e venho também junto com o Reginaldo e uma equipe grande de pessoas organizando. Essa é a 6ª Feira de Leitura que a gente faz aqui no Centro de Educação da UFPE. É um prazer poder estar divulgando esse evento. É um prazer nosso poder receber vocês aqui. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram e no YouTube. E também no Facebook, que está a nossa transmissão ao vivo. E para dar início à nossa conversa, eu queria ouvir de vocês como vocês definiriam literatura de resistência. A ideia de colocar como tema desse encontro literatura e resistência foi porque a gente entende que a gente vive um momento nesse país em que a gente está tendo muitos ataques à cultura, à educação, a tudo que de alguma forma se coloca no campo dos direitos. E a literatura, a gente entende, como diz o mestre Antônio Cândido, que a literatura é um direito humano. A literatura não é uma coisa a mais, que é só para quem tem tempo, para quem tem dinheiro. A literatura é um bem, é um patrimônio coletivo e todas as pessoas têm necessidade de usufruir da literatura. E a gente sente que existem muitas ameaças vindas de muitos lugares e a gente precisa resistir a isso e mostrar caminhos de alternativa, não só resistir, mas transformar a realidade e apresentar um outro projeto que de alguma forma mostra que a literatura é um bem que todo mundo tem que ter direito. É um direito inclusive constitucional, né? Dar acesso à cultura está na Constituição. Pois é, a gente entende que a ideia do acesso à leitura não é só a ideia de que alguém que gosta, alguém que tem interesse. Às vezes se tem muito esse discurso, o brasileiro não gosta de ler, não quer ler. Mas até que ponto as pessoas têm acesso? Quais são as condições de vida que as pessoas têm, de tempo para o lazer, para a reflexão? O que é disponibilizado para a maior parte da população? Então, não é uma questão somente de uma escolha, como muitas vezes é colocado quando se bota grandes manchetes, né? A imprensa adora dizer, brasileiro, se comparar com o inglês, com o norte-americano, a gente compra menos livro. Qual é a condição que as pessoas têm de acesso? Onde é que estão as bibliotecas? Onde é que estão as bibliotecas públicas? E nessa feira que a gente está realizando, a gente traz muito a biblioteca pública, a biblioteca comunitária, os mediadores de leitura, os agentes sociais que estão fazendo cultura, mesmo que esteja meio na margem, e sem que isso apareça muito, se você pensar a grande imprensa, por exemplo. Aí, Reginaldo, ela falou agora dessas pessoas que estão fazendo trazendo literatura para o Brasil. Quais são os grupos e essas pessoas que estão trazendo literatura e resistência aqui no Brasil, hoje no Brasil? Então, hoje nós temos, você falou muito bem das bibliotecas, as bibliotecas comunitárias. É um dos equipamentos que hoje tem nas comunidades, que trabalha um pouco dessa resistência, trazendo essa discussão, mas dentro da linha da literatura, trazendo a leitura para as comunidades, né? São as grandes resistências que tem hoje para manter o acesso direto às pessoas menos favorecidas, mais pobres, né? Que tem
que não têm um acesso direto à literatura. Eu acho que nós também temos os autores independentes, que eu acho que são outros que também fazem essa produção da literatura, né? Que às vezes não tem o campo, não tem recursos suficientes para poder desenvolver seus trabalhos, e eu acho que a gente entende que também é uma resistência desses autores manter esses trabalhos. A gente tem também as bibliotecas públicas, as bibliotecas estaduais, né? As bibliotecas municipais, bibliotecas escolares, às vezes em condições, inclusive, muito precárias, que você não tem financiamento, você não tem editais que apoiem. Muitas vezes as secretarias de educação, elas não colocam a biblioteca como prioridade, então a biblioteca fica em último plano nas políticas públicas, na destinação de recursos, na colocação de pessoal. E tem muita gente resistindo, tem muita gente que, apesar de não ter apoios, busca a sua identidade profissional dentro da biblioteca, busca desenvolver projetos de leitura em escolas, em ambientes públicos, de acesso público à leitura. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência junto a Esther Rosa e Reginaldo Pereira, que são da comissão organizadora da Sexta-feira de Literatura do Centro de Educação da UFPE. E voltando ao nosso tema, como vocês podem colocar a situação atual da literatura no Brasil? Quer começar, Reginaldo? Eu posso falar muito mais da área comunitária, né? A Esther tem um pouco de baseamento por causa de uma pesquisa que ela fez, então ela pode falar um pouco mais disso, né? Mas na comunidade a gente entende que ainda há uma grande dificuldade, né? Do acesso à leitura, do acesso à literatura, né? Então não é toda a comunidade que tem uma biblioteca. Então a gente entende que muita gente ainda não tem esse acesso à literatura de fato, porque não existe um programa de fato consolidado de governo nacional, municipal, vários outros, que garantam o acesso mais barato. O livro hoje é muito caro, falar a verdade, e nós estamos falando de direito, mas onde podemos dizer que vai trocar um livro por um prato de comida? Então, como a gente vai falar para as pessoas que menos condições sociais, isso é mais difícil. Mas que você pode trazer um pouco mais dos dados e dessa pesquisa que ela fez, que participou. Com relação às bibliotecas comunitárias, a gente fez uma pesquisa nacional junto com Cida Fernandes, eu sempre confundo, e Elisa Machado, sobre como é que estão as bibliotecas comunitárias no Brasil. Acho que Cida, inclusive, veio aqui nesse programa, né? Você pode ouvir o programa dela lá no nosso canal do YouTube, só procurar pela playlist do Codinome Resistência, que está lá o programa. E nessa pesquisa, uma coisa que a gente identificou é que em muitas comunidades periféricas de cidades grandes do Brasil, você tem esse movimento de pessoas lutando pelo direito à literatura. E quem faz isso? Tem muita gente jovem, tem muita gente que é dos próprios bairros, que entende que no meu bairro, além de eu ter direito a uma boa moradia, a ter acesso a boas escolas, a bons postos de saúde, eu também preciso de ter espaços culturais. E que a biblioteca é um espaço cultural, é um espaço para poetas apresentarem seu trabalho, para memorialistas registrarem a memória do bairro, para contar as histórias fantásticas que existem no bairro. Às vezes a gente pensa que literatura é só aquela escrita por Machado de Assis, pelos grandes escritores que já morreram, mas os poetas, os escritores, eles estão nas comunidades também. Existe uma poesia, existe uma literatura, às vezes chamada de marginal, né? Mas que ela está se colocando como uma necessidade de expressão através da palavra, um jeito de expressar aquilo que a gente vive, né? E, de alguma forma, a literatura ela continua a ser produzida. Não é que a literatura deixa de existir. A questão é quais são os canais, quais são as formas de reconhecer que a literatura é um direito de todos. Ontem, na feira, a gente teve uma mesa com uma pesquisadora cubana, uma bibliotecária que é professora, e ela falando sobre a experiência em Cuba, como foi, desde que se implantou a Revolução Cubana, em 1959, foi tomado como prioridade que existiria uma política cultural de acesso a todos, que passava pela alfabetização, mas que passava também pela implantação de uma grande rede de bibliotecas, desde bibliotecas em espaços rurais, bibliotecas em cidades muito pequenas, em bairros mais distantes, até grandes bibliotecas, a fazer publicação em larga escala. Inclusive, eles brigaram com essa coisa de direito autoral e fizeram o que eles chamavam de edição revolucionária. Então,
não quero saber de direito autoral, eu quero saber que as pessoas tenham acesso, porque isso é direito das pessoas, é direito a gente ter, né, acesso a Dom Quixote, a gente ter acesso aos grandes escritores e também aos escritores locais. Então, não tem essa coisa também de que eu só posso ler o que é da minha comunidade. Não, eu tenho direito de ler, né, amplamente, e eu acho que a gente vive um contexto em que esses princípios eles não estão colocados ainda como uma ideia para todo mundo que existe, né, que tem a possibilidade de ter esse acesso. A importância do acesso à cultura, né? Não é verdade? E, bom, para quem não sabe, o Codinome Resistência também é um programa musical. E como o tema do programa de hoje é literatura e resistência, nós vamos trazer músicas inspiradas em obras literárias. Vamos ouvir Admirável Chip Novo, música da Contra Pete, inspirada no livro Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. A gente acabou de ouvir Admirável Chip Novo, de Pete, que é inspirada no livro Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. Lembrando a você que nos ouve, que você pode participar do nosso programa lá pelo Facebook, outras redes sociais. É só chegar lá e mandar nossa mensagem. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire. É isso aí, basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que encontra a gente facinho. Bom, e hoje estamos aqui no estúdio com Esther Rosa e Reginaldo Pereira, da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, batendo um papo sobre literatura e resistência. E voltando à nossa conversa, eu queria começar pedindo desculpa a vocês, porque eu errei um nomezinho aqui, e chamei a feira de literatura, quando na verdade é feira de leitura. E você poderia me explicar qual a diferença de um para o outro? Na realidade, existem muitos eventos sobre leitura, literatura, livro. Recentemente teve a Bienal do Livro, né? Teve a FeneLivro. A gente se diferencia porque a gente dá prioridade à leitura. A gente, claro, tem um espaço para os escritores, a gente tem espaço para os livreiros, principalmente como o Reginaldo falou, né? Os livreiros alternativos, tem um espaço para o sebo. Mas a gente entende que a leitura é que é o nosso foco. Nós somos uma universidade, nós somos organizações sociais que lidam com o leitor, com a formação do leitor, da leitora, e a gente prioriza a questão da mediação leitora, né? Como é que a gente faz o livro chegar? Como é que a gente faz as histórias chegarem? Como é que a gente faz a literatura chegar junto das pessoas? Eu acho também a própria programação relata isso pra gente, né? Ela vai pensada sempre nesse processo da leitura, da mediação de leitura, né? Receber as crianças nesse evento onde realizamos as mediações de leitura, né? Algumas apresentações que usam o livro fazendo a sua mediação. Então, acho que traz esse caráter mais de mostrar como está sendo desenvolvida as atividades de leitura na cidade e também em todos os lugares. E Reginaldo, como é que está a recepção do público? Eu acho que está ótimo, né? Está cheio, assim, a gente tem percebido que
Hoje de manhã eu disse bem assim, o centro parece que teve vida, né? Não é dizendo que ele não tem vida todos os dias, que eu sei que tem aluno lá todos os dias, dá a vida nele, mas a vida das crianças, do público que não tem o acesso direto à universidade, que às vezes nem vem à universidade, e quando a feira realiza seu evento, atrai outras pessoas, outros formadores para vir para esse espaço. Acho que ele tem uma outra vida a mais do que o dia a dia dele, né? Então a participação das escolas que nós já recebemos desde ontem aqui na feira, né? Os palestrantes, as pessoas que vêm para as mesas, então acho que tem sido... toda a organização está satisfeita com o evento. Eu acho que vamos fechar com chave de ouro esse evento. Aí vocês falaram um pouco também o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu ontem. Vocês podem dar um balanço geral do que aconteceu nesse primeiro dia de ontem? Bom, a gente teve na abertura uma homenagem ao Paulo Freire, que é a pessoa que a gente reconhece como uma referência para todos nós, educadores, e para quem trabalha especificamente na área da leitura também, porque ele dá muitas referências para a gente sobre a importância da leitura, do ato de ler. Ele tem um livro, inclusive, chamado A Importância do Ato de Ler, e a gente colocou, inclusive, uma frase, né, do Paulo Freire no marcador de página que a gente distribui na feira, que ele diz assim: ai daqueles e daquelas entre nós que pararem com a sua capacidade de sonhar, de inventar, a sua coragem de denunciar e de anunciar. Então muito ele está sempre provocando a gente também. Uhum. Então a gente teve uma homenagem com representantes do MST e do MTST. Inclusive nesse momento em que o Centro de Formação Paulo Freire, lá em Normandia, está sendo ameaçado de despejo pelo INCRA, então foi um momento político também, de abertura. Um momento na de resistência, sequência, né? A gente teve uma apresentação muito bonita com um grupo da cultura nordestina, que é um grupo que junta escritores, pessoas da área da cultura, e eles fizeram uma apresentação do Teatro Lido, com poemas de Manuel Bandeira, coordenado por Fátima Quintas, né, que é uma escritora muito importante também da nossa cidade. A gente teve à tarde programação com uma apresentação muito bonita de estudantes de música daqui do curso de música, licenciatura em música, que são cegos, e falando sobre musicografia braille. Que bacana. Como é o acesso à leitura de música. Alguém que quer ser músico e que tem que aprender a ler partitura, como é que a gente faz isso sendo cego? Foi muito bonita a apresentação deles. A gente teve também uma apresentação do professor Flávio Breiner, uma aula espetáculo sobre a história do Brasil cantada através das músicas. Ele é um professor aposentado do Centro de Educação da área de Filosofia e de História, mas que é também da cultura nordestina. Isso para falar das mesas, né? Pronto. A gente também teve uma mesa onde as bibliotecas comunitárias apoiam a criação de novos espaços de leitura, né? Então, algumas outras comunidades que desejam abrir uma biblioteca comunitária têm procurado as outras bibliotecas para poder implantar e reforçar esse apoio. Outra coisa também, nós temos, nesses dois dias, mas ontem nós temos 4 tendas à disposição de todo o público, né? Tem uma tenda da releitura, que é bibliotecas comunitárias em redes. Nós temos um espaço de troca de livro, onde as pessoas podem vir trazer seu livro e fazer a troca imediata ali, fazer com isso. Nós temos uma tenda da Biblioteca Comunitária Caranguejo Itabaiares e temos também uma outra tenda da Biblioteca Pública, do Sistema Público de Biblioteca Estadual com os municípios, né? Que também são parceiros nesse evento e tem lá dando toda essa experiência. Além disso, também nós temos o hall, que é um espaço dentro do Centro de Educação, onde tem vários contadores de histórias que estão fazendo a mediação, também trabalhando com as crianças. Houve muitas oficinas também para crianças. Hoje mesmo teve uma oficina de Abayomi, que é uma bonequinha africana, que é símbolo de resistência também das mulheres escravizadas. A gente teve um mini curso sobre educação diferenciada Chucuru, e a gente está com a presença de 4 educadores Chucuru
que estão, inclusive, fazendo oficina de pintura corporal, além de discutir a educação indígena alternativa, né, e própria da sua identidade. A gente está tendo vários expositores, então a gente tem uma sequência de atividades, tem mini cursos que são para adultos, tem oficinas para crianças, a gente tem 2 exposições, uma exposição da usina de imagens, que é com 15 ilustradores da Escola de Ilustradores, que é única no Brasil, que tem aqui em Pernambuco, coordenado por Rosinha Campos e Anabela. A gente tem uma outra exposição de xilogravuras, que é dentro da biblioteca. Para a gente é uma importância muito grande que a gente tenha a biblioteca setorial da universidade disponível para alguma coisa que não seja só pesquisa universitária, né? E aí a gente está tendo sessões de vídeo lá. Ontem a gente teve um debate com um clube só de mulheres leitoras também, que chama Flor Literárias. E hoje a gente vai ter sessões de vídeo lá também na biblioteca setorial. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência junto a Esther Rosa e Reginaldo Pereira, que são da comissão organizadora da sexta-feira de leitura do Centro de Educação da UFPE. E aproveitando que vocês entraram agora no dia de hoje, quem quiser vir aqui aproveitar, o que é que tem de hoje de especial na feira? Bom, hoje à tarde a gente vai ter às 14 horas, lá no Centro de Educação, um debate sobre o acesso à leitura por mulheres cegas e com baixa visão. Então, são 3 mulheres cegas ou com baixa visão que vão falar como é que elas fazem para acessar a leitura. Então, para a gente, o NACE, o Núcleo de Acessibilidade aqui da Universidade, é uma das organizadoras também desse evento, e eles têm trazido essa temática. Se a gente está falando de resistência, a gente tem que falar de inclusão também. Com certeza. Né? Do direito a todos de terem acesso à leitura. A gente vai ter às 16 horas uma outra mesa chamada Resistência e Literatura em Comunidades, o que ensina às bibliotecas. Então, a gente vai ter a presença de bibliotecas da Biblioteca Estadual, da Biblioteca do Compaz e da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e também da representação da releitura. A gente vai ter sessão de lançamentos de revista, de livros. A gente vai ter, além disso, toda essa outra programação que Reginaldo já falou, né? Tudo que está acontecendo no hall, tudo que está acontecendo nos minicursos, nas oficinas. Chegando lá, vocês têm acesso. Tem todos os informativos no Facebook também. E a gente tem o encerramento hoje, que vai ser com um cantor, Tom Fio, junto com o Ednardo Dali, e eles vão fazer uma homenagem aos poetas populares de São José do Egito. Esse ano a gente tem também buscado essa questão da interiorização, porque uma das parceiras dessa feira é a Biblioteca Comunitária do Alto do Moura, que realiza, esse ano já fez a 2ª Festa Literária do Alto do Moura, e como parte da programação que eles mobilizaram lá, a gente está trazendo para cá também, buscando essa interiorização, que é um outro debate também, né? Porque às vezes a literatura fica só na capital, fica só aqui, e a gente não olha para dentro do estado o que tem também de produção literária, artística. Afinal de contas, a feira também é intercultural, né? E aí, no caso do encerramento, a gente vai ter uma participação especial da palhaça Doninha, que vai representar poemas de Manuel de Barros. Isso vai ser no hall do Centro de Educação. A gente bota exatamente no intervalo entre o turno da tarde e da noite, para pegar quem está chegando e quem está saindo, né, a estudantada que possa participar. E a gente percebe que o tema acessibilidade aparece várias vezes nas mesas de debate desse evento, né? Qual a importância de discutir esse tema? A gente entende que a produção literária, ela precisa estar acessível a todos, tanto aqui dentro da universidade como fora. O ano passado a gente deu uma ênfase muito grande à pessoa surda, né? A gente teve várias mesas falando o que é. A gente fala de contação de história como se todo mundo fosse gostar de contação de história. E tem pesquisas, inclusive, de colegas nossos aqui do Centro de Educação, a professora Vilma Pastor, em que ela mostra que às vezes o momento da contação de história é um momento de muito constrangimento para a pessoa surda, porque ele diz, olha, era a hora que eu ficava boiando, eu não sabia o que estava acontecendo, ninguém estava falando Libras, ninguém olhava para mim. Teve uma experiência de uma pessoa, de uma pesquisa que ela orientou, que disse que a função da menina surda na hora da contação de história era segurar o livro, né, para os outros dramatizarem, para os outros falarem. Então ela diz, olha, era uma humilhação, era uma situação. Então a gente acha que contação de história
que leitura, mediação de leitura vai ser sempre bom, e a gente fica dizendo isso muito para os professores, né? E eu própria, como formadora de professores, é uma hora que eu paro e digo, puxa vida, né? A gente está pensando mesmo na inclusão, está pensando em todo mundo. E nessa feira, particularmente, a gente está dando uma ênfase muito grande para as pessoas cegas. Hoje de manhã teve uma mesa sobre o acesso das pessoas cegas, tanto via novas tecnologias, como também via o Braille, como é que é o acesso à literatura. E aí eu acho que a gente está trazendo essa discussão, porque eu acho que a gente tem que pensar realmente numa sociedade inclusiva. Com certeza, e é uma discussão muito relevante. Mas, bom, para continuar com nossa seleção musical, vamos ouvir agora Epitáfio, do grupo Titãs, que é inspirada no poema Instante, de Nadine Stair. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, então vamos voltar para mais um bloco. Romeu e Julieta. Isso mesmo. Agora a gente vai ouvir então Romeu e Julieta de Los Hermanos. Assim que o amor entrou no meio, o meio virou amor. O fogo se derreteu, o gelo se incendiou, e a brisa que era um tufão, depois que o mar derramou, depois que a casa caiu, o vento da paz soprou. Clareou, refletiu, se cansou do ódio e viu que o sonho é real. E qualquer vitória é carnaval, carnaval, carnaval. Muito além da razão bate forte emoção, ilusão que o céu criou, onde apenas o meu coração amará, amará. O amor não se tem na hora que se quer, ele vem olhar, sabe ser quando faz alguém feliz. Viver não precisa escolher dois jardins. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Pra sonhar, pra sonhar. A gente acabou de ouvir Los Hermanos com a música Romeu e Julieta, inspirada na peça de William Shakespeare de mesmo nome. Para quem quiser conferir essa e outras músicas, é só ir lá no nosso canal do YouTube ou no Facebook procurar por Resistência Literatura. E para continuar nossa conversa, Reginaldo, você é gestor da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares. Pode nos contar a importância e o impacto que gerou a abertura dessa biblioteca? Sim, a nossa biblioteca tem 14 anos, né, de existência na biblioteca. Então, no início foi um espaço muito mais dos jovens que se reuniam nesse espaço para conversar. Mas a partir das formações foi que a gente começou a dar uma cara de um espaço mais lúdico, mais participativo, de mediação de leitura. E a gente percebe que o comportamento da criança, mas também o acesso da criança à leitura, né? E também o desejo de buscar livro tem aumentado na comunidade. Tendo em vista que a gente acaba não tendo esse hábito, né? Estamos na comunidade, tem outras coisas, né? A leitura não era uma coisa tão importante naquele mesmo momento. Mas quando chega a biblioteca na comunidade, que permite esse acesso, é o que a gente consegue ver quando os olhos das crianças brilham, quando está no espaço, quando consegue pegar o livro. É um processo bem participativo, porque a criança ela vai autônoma na biblioteca. Então, a biblioteca dentro da comunidade, então a criança vai até lá, ela escolhe o livro que ela quer ler, ou o próprio mediador pode fazer uma mediação, que é escolher um livro e fazer uma mediação para o grupo, né? Então, com isso, eu acho que a gente fortaleceu o acesso
da criança à educação também, porque a gente percebe que as escolas trazem essa referência da redondeza, que o menino melhorou o comportamento, que está lendo, porque tem esse processo de ter esse acesso, então a gente tem essa relação que avançou bastante na educação das crianças. E qual a grande dificuldade do jovem de periferia hoje no Brasil para ter acesso à leitura? Então, hoje eu acho que uma das grandes dificuldades, nós estamos falando de livros caros, muito caro hoje no Brasil, é muito Com caro certeza. um livro, né? Como tem para você ter o acesso, às vezes, da leitura ou do gênero que você tem mais interesse, né, de ler. Então, esse processo é muito caro. Eu acho que a gente embarra muito hoje no processo de formação do leitor, né? De que maneira nós trabalhamos o leitor, de que maneira nós apresentamos a leitura e a literatura para o jovem, né? Porque acaba você, às vezes, fazendo uma mal interpretação ou uma mal apresentação dessa leitura, dessa literatura, e aí o jovem não quer mais nem chegar perto da literatura, porque ele acabou não tendo esse prazer imediato, né? Naquele primeiro momento. Então, acho que esse é um dos grandes desafios também. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência junto a Esther Rosa e Reginaldo Pereira, que são da comissão organizadora da Sexta-feira de Leitura do Centro de Educação da UFPE. E Esther, em uma pesquisa divulgada pelo IBGE em 2016, 11 milhões de brasileiros são analfabetos, sendo a maior parte delas 14,8% da região do Nordeste. Tendo isso em vista, qual é a importância da democratização do acesso à leitura por meio de bibliotecas comunitárias e feiras de leitura? A ideia de que as pessoas que não leem, elas não têm acesso à literatura, a gente pode questionar, porque na realidade a literatura existe muito antes da escrita. E muitas comunidades que são ágrafas, né, que não têm acesso à escrita, elas produzem literatura. Elas produzem histórias orais, elas produzem poemas, elas produzem músicas, rimas, trocadilhos, piadas. Então, a literatura como ficção, ela está presente na oralidade também. Então, dizer que a pessoa que não é escolarizada, que não é alfabetizada, ela não tem acesso à literatura, a gente pode questionar. Agora, a gente quer também que as pessoas tenham acesso a esse patrimônio que é a cultura escrita, que é a literatura na sua versão escrita, que também, para ser acessível, ela pode ser acessível através dos outros. Eu conheço uma pesquisa de uma estudiosa lá de São Paulo, que ela conta, né, que um poeta aqui nordestino popular, ele dizia, olha, eu era cego, inclusive, ele dizia, eu li muitos livros através dos outros, alguém que me contava, né? Alguém que lia para mim, alguém que, né? Então, o acesso à literatura, ele começa, inclusive, na nossa vida, através da leitura da sua mãe, da sua professora, da sua avó. E eu estou dizendo de propósito de mulheres, porque normalmente são as mulheres que são essas introdutoras a esse mundo das histórias. Mas a gente começa, né? Alguém lendo para a gente, mas a gente espera que a gente tenha a capacidade de ler com autonomia também, de chegar a um ponto que você possa ler sozinho. E é, de fato, um desafio para o Brasil que a gente rompa com essa barreira de que ainda existem muitas pessoas analfabetas, ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de ler com compreensão, que têm dificuldade de ler com autonomia. E isso é um desafio não só para a escola, mas para a sociedade como um todo. Seguindo com nossa seleção musical, vamos ouvir agora Caçador de Mim, da música de Milton Nascimento, inspirada no livro O Apanhador no Campo do Centeio, do autor J.D. Salinger.
Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Caçador de Mim, de Milton Nascimento. E para quem quiser conferir essa e outras músicas do programa de hoje, é só ir no YouTube da Rádio Paulo Freire e procurar pela playlist Resistência à Literatura. E vocês também podem nos acompanhar na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. E o codinome Resistência de hoje fala sobre literatura e resistência. Estão com a gente no estúdio Esther Rosa, professora do Departamento de Psicologia do Centro de Educação da UFPE, e Reginaldo Pereira, gestor da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares. Esther e Reginaldo fazem parte da comissão organizadora da sexta-feira de leitura que se encerra hoje no Centro de Educação da UFPE. Se você que nos ouve quer participar do nosso papo com eles, é só mandar seu recado através das nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e no Facebook, onde acontece nossa live ao vivo. E seguindo com o nosso papo, a gente viu que na programação dessa feira de leitura podemos ver várias rodas de debate sobre racismo, LGBTfobia, presença feminina, entre outras. Por que é importante ter esse tipo de debate dentro da literatura? Muitas vezes as pessoas têm um sentimento de que a literatura ela pode, de alguma forma, corromper quem lê. Né? E principalmente se a gente fala de criança ou se a gente fala de jovem, e hoje com esses movimentos do tipo escola sem partido e coisas dessa natureza, existe todo um debate de que a literatura ela pode ser corrosiva para a personalidade ou induzir você a comportamentos. Um complemento interessante a essa sua fala é que a última música que a gente ouviu agora, que é de Milton Nascimento, inspirada no livro O Apanhador no Campo de Centeio, foi proibida em algumas comunidades americanas porque falaram que ela influenciava jovens dos Estados Unidos a serem mais agressivos. Tem o caso do John Lennon, que o assassino dele, o Mark Chapman, tinha esse livro, se inspirava bastante nesse livro para falar algumas coisas. Então tem essa cultura de acreditar que os livros influenciam pessoas de maneira negativa, né? Você viu na Bienal do Livro agora no Rio de Janeiro que o prefeito da cidade tentou proibir alguns livros, né? Colocar uma tarja preta em alguns livros, dizendo que eles eram inadequados para o jovem porque tinham um beijo entre dois homens ou coisas dessa natureza. Então você vê que existe de fato um conservadorismo muito forte em parte da sociedade que quer, de alguma forma, levantar o que é possível ou não se discutir, o que é possível ou não tematizar na ficção, o que é possível ou não apresentar como possibilidade de vida. E a gente quer, exatamente nessa feira, mostrar que a gente tem uma posição nesse debate. A gente acha que a sociedade quer, sim, debater sobre a questão das relações entre homem e mulher, quer discutir que hoje gênero não é mais binário, tem mais coisas do que isso, tem mais opções, mais possibilidades e de construção de identidade, que a questão da pessoa negra não é uma questão menor no nosso país, que foi o último a abolir a escravidão e que isso está muito arraigado nas nossas relações sociais e que a literatura é sim um campo fértil para a gente apresentar e discutir temas que são da vida, que são das relações sociais, das construções sociais, e que a gente quer, inclusive, que essas coisas se transformem, né? Que a gente chegue num patamar em que todas as existências sejam respeitadas, valorizadas, e que a gente possa, de fato, viver num país mais justo, mais inclusivo. Com certeza. Reginaldo, você acredita que as minorias hoje se sentem representadas no que leem? Isso é um pouco difícil, né, de falar isso, porque eu acho que ainda falta muito a produção, ainda falta muito reconhecimento também da produção da minoria, né, porque às vezes tem muitas pessoas intelectual ou pessoal que só faz as produções e às vezes as minorias que não produzem acabam não se identificando. Mas eu acho que é um processo que nós estamos construindo ao longo desses anos. Eu estou lembrando aqui que tem uma produção de livros que lá na Biblioteca Caranguejo Tabaiares as próprias crianças escreveram, né, Reginaldo? Eu acho que essa é uma experiência muito rica para mostrar como é que a periferia, né, também está podendo produzir sua própria literatura, né? Isso. Então, você acabou levantando isso, mas só para concluir, estava dizendo que eu acho que ainda vale trazer essa parte de reconhecer a produção
autoral das minorias e de trazer um pouco desse reconhecimento. E aí, como ela falou do livro que nós construímos, foi 13 Lendas, foi um livro bilíngue, né? Foi uma parceria com o CAP, com o Centro de Arte e Comunicação lá, com o núcleo de francês, e as crianças produziram 13 lendas, o Boto, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, um livro bilíngue, fizeram a ilustração e também fizeram a tradução para o francês. Então, isso é o que identifica a criança quando ela acaba fazendo esse trabalho, né? Quando ela se reconhece que ela é capaz de fazer uma produção e de mostrar o trabalho dela. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência junto a Esther Rosa e Reginaldo Pereira, que são da comissão organizadora da sexta-feira de leitura do Centro de Educação da UFPE. E vocês falaram sobre pessoas de minorias sociais produzirem conteúdo sobre leitura. E qual a importância de produzirem, de não só lerem, mas também produzirem também essa produção de pessoas de minorias. O que muda quando é a minoria que produz a própria literatura? Isso aí. Eu acho que o que muda é o acesso e mais também a identidade, né? Então tá explícito na identidade dele nessa produção e o auto-reconhecimento da própria comunidade de ler o livro do outro, né? Por exemplo, ler o livro do vizinho. Não é só dos famosos escritores que a escola sempre colocando na pauta da sua educação os famosos. Mas ler o do vizinho, acho que é a identidade, se reconhecer na linguagem, de falar, né? Todo esse processo que traz como é a minoria que fala, né? Uhum. Existe algum incentivo governamental para financiamento de obras que tratem de representatividade? Hoje a gente vê que existem poucos editais que estão em vigor, né? A questão da produção cultural ela é uma das coisas que está muito em xeque no Brasil hoje, né? Na instância estadual você tem, né, o Funcultura, que ainda é um canal, né, que é um edital que foi aberto esse ano, tem nas várias linguagens, inclusive na questão da literatura, não só na produção, mas também na mediação. Então, eu acho que é um avanço, inclusive, que aqui localmente a gente tenha possibilidade de que bibliotecas possam ser, né, agentes culturais que possam apresentar projetos. Agora, é claro que os financiamentos são muito curtos e você ficar só dependendo de edital, eu acho que isso é uma fragilidade também, porque se é uma política pública, ela não pode ficar sazonal, né? Ela acontece quando tem dinheiro, a gente abre. Teria que ser uma coisa realmente permanente e um campo que diga, olha, é uma produção que tem que acontecer e a gente tem que valorizar. Eu acho que também tem a produção do plano, né? O plano do livro, leitura, literatura do Estado, né? É um processo que está em construção e eu acho que é um espaço importantíssimo de participação, né? As bibliotecas estão sendo representadas lá, então mais é importante que esse plano ele possa trazer para a sociedade, mas para o Estado, essa política de garantia da leitura, do livro e do acesso. Vamos ouvir agora com Baco do Exu do Blues, com a música Capitães de Areia, inspirada no livro de mesmo nome de Jorge Amado. Antigamente não existia forró, não existia som pro pessoal dançar, que hoje agora tudo é som. Antigamente era só zabumba, pico, a outra tradição que tinha era concertina nos casamentos, violão, tocador de viola, era isso que existia. Carrego comigo coragem de herer, 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 bala palavra de Pedro, bala palavra de Pedro, bala, carrego comigo coragem de herer, bala palavra de Pedro, bala palavra de Pedro, bala, carrego comigo coragem de herer, bala palavra de Pedro, bala palavra de Pedro, bala, carrego comigo coragem de herer, bala, de herer, bala, macunaíma. Macunaíma. E os pés
prédios subindo, a mata acabando. Aproveitei e arrei o céu, aproveitei e arrei o céu. Vi minha raça sumindo, vocês nos matando. Aproveitei e levei todos pro céu, aproveitei e levei todos pro céu. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Homens, homens e mulheres livres. Homens, homens e mulheres livres. A gente acabou de ouvir Baco do Exu do Blues com a música Capitães de Areia. E para quem quiser conferir essa e as outras músicas do programa de hoje, é só ir no YouTube da Rádio Paulo Freire. O nome da playlist é Resistência à Literatura. E já estamos no último bloco do Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência com Esther Rosa e Reginaldo Pereira. E voltando ao nosso papo, vim trazer mais um dado aqui. Falamos agora há pouco do caso lá do Rio de Janeiro, em que o prefeito censurou um livro dentro da biblioteca, e teve outro caso também, não exatamente com literatura, mas com teatro, que acaba se aproximando, que foi de duas peças: Abrazo, do grupo Klaus de Shakespeare, e Caranguejo Overdrive, do diretor Marcos André Nunes. Os dois grupos, o diretor e o grupo de teatro, denunciaram que o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, impediu que essas duas peças fossem realizadas. A Abrazo, aqui em Recife, e a Caranguejo Overdrive, lá no Rio de Janeiro. E a partir desse caso, podemos dizer que existe uma censura sendo movimentada por baixo dos panos para que esses projetos culturais sejam podados? A gente tem um exemplo muito nítido disso que aconteceu há 2 anos atrás, aqui na Secretaria, no Ministério da Educação, no governo Temer, em que um livro que tinha sido escolhido para participar do Programa Nacional Biblioteca da Escola e que tinha sido distribuído às escolas, ele foi recolhido. Agora eu não vou saber de cabeça, mas mais de 90 mil livros foram recolhidos da escola, porque algumas famílias disseram que tinha uma temática imprópria, porque uma das histórias, dentro de um livro que era Enquanto o Sono Não Vem, era uma coletânea de histórias da tradição oral, uma das histórias tratava do incesto. A gente não colocar esse livro na escola garante que não existe incesto nesse país, que as crianças não sejam vítimas de violência doméstica, que a família é sempre um lugar de proteção, que a família é sempre o lugar em que a gente está, sendo respeitado, e a criança na sua sexualidade, no seu desenvolvimento está sendo respeitado? É claro que não. Então, assim, é muito difícil a gente tratar de alguns temas. Os educadores são desafiados a tratar esses temas, e a escola pode, através da literatura, também ajudar a trazer temáticas importantes. Isso não é apologia do incesto, isso não é dizer que agora é natural e a gente quer que isso aconteça. É aquele medo de proteger a família tradicional brasileira. E a ideia de que se eu não falo sobre um tema, ele não existe, isso é um pensamento mágico. Isso quando eu tenho 2 anos de idade, tudo bem, eu não estou vendo, então a coisa não existe. Mas a gente adulto não pode ficar com esse tipo de raciocínio. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que hoje fala sobre literatura e resistência junto a Esther Rosa e Reginaldo Pereira, que são da comissão organizadora da Sexta-feira de Literatura do Centro de Educação da FPE. A gente já está no final do programa. Vocês podiam indicar um livro de literatura e resistência ao público? Eu li um livro recentemente chamado 1 a 2, da Eliana Bloom. Eu acho que ele é uma resistência porque ela traz um tema muito forte, que é da relação mãe-filha, e todo dentro de um contexto que eu não vou antecipar para evitar que que a pessoa depois vai dizer, não, você deu a sua leitura, mas eu acho um livro instigante para a gente pensar sobre relações. E tem um outro que eu estou lendo agora, que são as cartas de Hermílio Borba Filho e Osman Lins, no contexto do Brasil, exatamente sobre a censura da ditadura militar. E essa troca é uma publicação aqui da CEP. É um livro muito interessante, são cartas, não é necessariamente literatura, mas literatura, existe esse gênero epistolar também, que acaba sendo literatura também, A forma como eles colocam o contexto do Brasil e os dilemas que um teatrólogo, e um escritor estavam vivendo para tentar fazer arte
no contexto do Brasil. E, Reginaldo, tem algum livro para indicar para a gente? Eu gosto muito do Alto da Importância de Ler, do Paulo Freire. Então, é um livro que fala muito da leitura, da biblioteca, desse trabalho. Então, acho que é um bom livro para quem está aí querendo trabalhar a leitura e também a biblioteca. Ok. O codinome Resistência de hoje está acabando. Muito obrigado, Esther Rosa e Reginaldo Pereira, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, Danilo e Lucas. Pode fazer uma chamadinha final para a feira hoje? Então, hoje à tarde tem programação grande aí, tanto na Tendas, na exposição de livros, na contação de histórias e o encerramento com o show de Tom Fio. Okay. Bacana. Você pode chegar aqui na UFPE, lá no Centro de Educação, e aproveitar toda a programação dessa feira. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje foi produzido por Larissa Correia, Danilo Melo e Lucas Dantas. Apresentado por Lucas Dantas e Danilo Melo. Nos trabalhos técnicos e redes sociais, Catarina Polônio. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. O Codinome Resistência é coordenado por Catarina Polônio, com supervisão de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. E corrigindo um pequeno problema aqui, a Catarina Polônio não está na parte de redes sociais. Nos trabalhos técnicos são Larissa Correia. Também, foi um erro nosso, desculpa. E o Codinome Resistência vai acabando a fim. E obrigado, pessoas. Até a próxima. Vamos acabar com Pato Fu, com a música da Hora da Estrela. Esta e todas as músicas tocadas nesse programa estão disponíveis na playlist chamada Resistência à Literatura, lá no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. Até o próximo Codinome Resistência. Ela está pronta para mudar a sua vida para sempre. Já imagina como tudo vai ser tão diferente. E aquele lugar lá na frente vai ser seu. Mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade. Não há no mundo que não entenda sua felicidade, que possa dizer com certeza que o lugar é seu, que é de quem nasceu.